Ministério Público Federal abre investigação sobre omissão e inação do comando da Polícia Militar durante depredação na Praça dos Três Poderes. Para comentar este assunto, conversamos agora com Luiz Eduardo Soares, que é antropólogo, cientista político e especialista em segurança pública do Brasil. Luiz Eduardo, um prazer recebê-lo aqui hoje no Revista Brasil TVT. Prazer é todo meu, Ana Rosa, Kaique. Prazer estar com todas e todos que nos acompanham aqui pela TVT. Maravilha. Luiz Eduardo, vamos falar então sobre o fato, né, que esse é o tema da nossa semana praticamente, porque é um fato que vai marcar a história do Brasil, aquele ato antidemocrático que invadiu, depredou e foi totalmente violento ali na Praça dos Três Poderes, invadiu a sede dos Três Poderes. Há como a gente dizer que de fato existiu uma omissão e uma falta de ação por parte da Polícia Militar do Distrito Federal naquele dia? Eu acho que não há nenhuma dúvida. E se houvesse, pela descrição, pelos testemunhos, as imagens seriam suficientes para demonstrá-lo, né, para reiterar essa acusação que é gravíssima. De fato, houve omissão e negligência. Para que todas e todos os amigos que nos acompanham compreendam, a situação, de fato, é muito simples do ponto de vista da análise das práticas em curso. Princípios fundamentais das instituições militares, seja a Polícia Militar, seja as Forças Armadas, são a disciplina e hierarquia. Esses são princípios basilares a partir dos quais as instituições se organizam e constitui, portanto, uma transgressão gravíssima a desobediência e o desrespeito à hierarquia. São transgressões fundamentais. Então, nós estamos diante de três hipóteses desde logo. A primeira é de que houve transgressão grave, ou seja, desrespeito à hierarquia e disciplina, na Polícia Militar. Segunda hipótese, de que esse desrespeito e essa indisciplina tenham sido cometidos pela Polícia Militar. Vou explicar a diferença. E, em terceiro lugar, que não tem havido, por parte da instituição, nem no seu interior, nem como uma unidade, um desrespeito à hierarquia e disciplina. No primeiro caso, quando esse desrespeito ocorre na Polícia Militar, nós temos como sabê-lo muito facilmente, porque se segue a essa transgressão gravíssima a punição imediata dos contingentes envolvidos em tais práticas. Então, nós observando os comportamentos do comandante-geral, no final do dia, entardecer, nós já saberíamos, né, que houve, de fato, esse tipo de crime, porque as medidas foram adotadas imediatamente para a punição e a prisão, desde logo, dos envolvidos. Segunda possibilidade, que a transgressão tenha sido cometida pela polícia. Nesse caso, não terá havido ação do comandante-geral diante dos atos ostensivos de transgressão à lei. E se isso não acontece, é porque o comandante-geral estaria reconhecendo que os seus subordinados não transgrediram. E se não transgrediram é porque cumpriram o plano, cumpriram sua ordem. Portanto, a responsabilidade se desloca para o dirigente, não é? O comandante. Se isso, entretanto, acontece, nós temos, então, chegamos ao terceiro ponto. O próprio governador, se não está envolvido nisso, teria de tomar a decisão de afastar, punir, prender o comandante-geral. Né? Se o comandante-geral, tampouco ele, estava desrespeitando a hierarquia e disciplina, porque ele é subordinado ao governador, seria porque o governador teria ordenado que essa fosse a atitude. E nós saberíamos se esse é o caso ou não pela atitude do próprio governador. Então, se não houve punição do comandante-geral sobre seu subordinado, se não houve nenhuma atitude por parte do governador relativamente ao comandante-geral, naturalmente se desloca para o governador a responsabilidade. Né? E
não há muito o que discutir. No máximo, talvez o advogado do governador pudesse dizer que ele não teve tempo de agir porque houve a intervenção federal na segurança e o então secretário interino Capelli teria assumido a partir dali o comando e portanto, as responsabilidades. Mas isso é claro que não se sustenta. Né? Não se sustenta pelo desdobramento dos fatos. Se nós observarmos o desdobramento, o governador teve tempo suficiente para agir, para intervir, para se pronunciar. Então, a instituição, de fato, cometeu esses atos gravíssimos, criminosos, e vários dos seus contingentes, dos seus profissionais. O comandante-geral tem de ser responsabilizado e o governador, meu juízo, também. E nós temos aí nitidamente o compromisso. Mas eu creio, Kaique e Ana, que isso é só um sintoma do que acontece no Brasil, nas forças de segurança pública do país. E nós teríamos que também nos perguntar se esse raciocínio não se aplica, evidentemente sim, ao batalhão da Guarda Presidencial, que é composto por membros das Forças Armadas, do Exército, etc. O que fez o batalhão? O batalhão estava onde? Sobretudo diante das informações que circulavam, não era preciso ser um grande expert em inteligência, não era preciso dispor de uma agência muito sofisticada de inteligência para ler a internet, ler as mensagens cruzadas, para acompanhar o processo todo, né, desde a chegada dos ônibus e, anteriormente, como vocês discutiram na entrevista anterior com Tânia Oliveira, foi interessantíssima e riquíssima, em que ela justamente dizia isso. Houve omissão criminosa por parte do batalhão da Guarda Presidencial. Quem é o superior? O que fez o superior? Que cabeças foram cortadas? Né? Se o superior da Guarda não assumiu responsabilidades e puniu, quem é o superior do superior? E assim nós vamos escalando. Né? A situação, de fato, é gravíssima. Eu acho que as lições principais, de certa maneira, vocês já as encaminharam, são, em primeiro lugar, observar que esses fatos são sintomáticos do que está ocorrendo no Brasil, nas forças policiais do Brasil afora, tornando tudo muito mais grave. E, segundo, nós temos, de fato, de lidar agora com isso como uma oportunidade para o governo impor uma certa inflexão no seu caminho nessa área para agir com muito mais nitidez, firmeza, né, severidade, sempre nos limites da legalidade. Perfeito. E, Luiz, vai ao encontro também do que disse o presidente Lula em Café com Jornalistas em Brasília sobre a entrada ter sido facilitada possivelmente no Palácio do Planalto, né? E a crítica que ele fez também à segurança que não, né, deixou aquilo acontecer, aquilo que a gente viu, aquele terror que se instalou nas sedes dos três poderes. Queria que você comentasse sobre essa afirmação também do presidente Lula e já trazesse também um pouco sobre, um pouco do que você trouxe na primeira pergunta, sobre só substituir esses policiais também não é uma solução, é um pouco do texto que você escreveu também em outras palavras, né? Então, como que a gente combate, né, e evita que novos ataques como esse ou parecidos aconteçam, né? Olhando para que a principal força ali que deveria proteger as sedes, os edifícios públicos, autoridades como um presidente da República, e não o fizeram, na verdade colaboraram com a presença dos terroristas por ali. Eu gostei muito das declarações do presidente Lula, seja aquela inicial em que ele estava muito tenso no calor dos acontecimentos, ele estava, eu acho, em Araraquara, né? Ali o seu pronunciamento talvez tenha sido, do meu ponto de vista, não necessariamente o mais completo, o mais comovente, o mais profundo, né? Desde sua posse, mas talvez tenha sido o mais importante politicamente, porque ele deu nomes aos criminosos, aos transgressores, os chamou de fascistas.
e deixou muito clara a natureza política, as inspirações políticas daqueles atos golpistas, né? E mais, chegou a dizer que iria adiante, não relaxaria no esforço de identificar todos os responsáveis e fazer com que todos respondessem por seus atos, estivessem onde estivessem, ele enfatizou. Né? Eu acho que isso já sinalizou uma espécie de segunda posse do presidente nesse seu terceiro mandato. É como se ele antes estivesse apostando, acreditando, dando um crédito de confiança àqueles que se comportaram não como seus adversários, mas como seus inimigos. Depois é como se ele dissesse, bom, agora vamos aceitar e reconhecer a realidade e lidar com ela. Essas ameaças são reais e é preciso reagir com muita força e tomar iniciativa. E depois, como Kaique disse no café da manhã com jornalistas, o presidente Lula disse o que todos nós vimos. Como é que as portas não foram quebradas? Se não foram quebradas e houve invasão, alguém facultou o acesso. Está aí já uma prova primeira da cumplicidade. Em segundo lugar, onde estava a sua guarda, aquela que existe para proteger o palácio e, por consequência, o presidente da República de instância. Onde estava? Né? Depois de todos os avisos, né, de todas as informações que, repito, estavam disponíveis. E eu pergunto a vocês e a todos e todos que nos acompanham, quando nós herdamos alguns formatos, algumas composições de agências ou de instituições, nós podemos descansar em paz e lidar com elas, se nós acreditarmos que seus componentes agiram com profissionalismo ao longo dos últimos anos, dos últimos mandatos, e merecem, portanto, toda a confiança, porque o seu compromisso desses profissionais, se dá, sobretudo, com a legalidade constitucional, com as suas instituições. Foi isso que aconteceu no GSI, foi isso que aconteceu na ABIN. Os seus chefes, os seus líderes disseram e assumiram publicamente posturas que levam a crer no contrário. Se envolveram no discurso bolsonarista, não só de ódio e ameaças, mas de feição nitidamente golpista, dilapidando a confiabilidade, a credibilidade do sistema eleitoral, por exemplo, mas há inúmeros outros exemplos. Né? E, portanto, Luiz Eduardo, eu gostaria, nesse contexto que o senhor está falando, eu queria aproveitar, a gente está chegando ao fim do nosso tempo, mas eu queria aproveitar esse minutinho para falar exatamente disso que o senhor está colocando. O senhor fala nesse texto que o Kaique bem lembrou, nas outras palavras, que o senhor publicou na segunda, logo após os atos ocorridos, e o senhor fala dessa infiltração do fascismo nas polícias, né? Nessas corporações. Mas, de fato, a gente não pode generalizar que isso é de toda a corporação, né? Como o senhor coloca, o termo bem colocado é uma infiltração, né? Eu gostaria que o senhor comentasse. Olha, muito brevemente, nós estamos no fim e isso abre, né, uma outra temática importante. Eu acho que houve a infiltração de lideranças ou de militantes que ostensivamente defenderam bandeiras fascistas, neofascistas, etc. Mas eu costumava dizer que o que é hegemônico, não se pode generalizar, mas o que é hegemônico das instituições policiais, que tem sido, é uma cultura corporativa oriunda da ditadura, em parte originada nos porões, inclusive, porque nós não tivemos transição nessa área, que, de tal modo importantes esses valores e práticas, que marcaram profundamente as instituições até aqui e fizeram com que as polícias se tornassem bolsonaristas antes de Bolsonaro, porque houve uma convergência entre as ideologias de inspiração neofascistas e essas tradições de valores e práticas. De tal maneira que, quando Bolsonaro emerge como uma liderança, ele apenas dá corpo a essas crenças e as insere no cenário, na institucionalidade política. Isso exige que a transição democrática finalmente se estenda às instituições policiais com 30 anos de atraso. E como fazer isso? Essa tarefa
o presidente Lula, eu acredito, vai ter de liderar. Perfeita análise. Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista político e especialista em segurança pública do Brasil. Obrigado, Luiz. Prazer estar com vocês. Um abraço. Abraço.